E eu costumo vir aqui fazer tiragens de tarô, baralho cigano, também trazer, né, alguns oráculos, para trazer uma mensagem no momento atual, né, ou com alguma orientação específica que possa ressoar aí com você de forma sincrônica na sua vida, no seu momento, e possa contribuir de alguma forma para você ter mais percepções, conseguir fazer melhores escolhas, refletir melhor sobre o que te acontece aí nesse momento, tá bom? E aí, hoje eu venho trazendo duas opções. A primeira opção é o quartzo verde e eu vou utilizar com ele esse tarô que é o The Unfolding Path Tarot. Eu sempre coloco a descrição dos decks, o nome, no vídeo, na descrição do vídeo, tá bem? Caso alguém tenha interesse em saber. E a opção de número 2 vai ser o quartzo azul com tarô Gatitos. Também vou colocar o nome aqui na descrição do vídeo. E como orientação ou conselho, eu senti de trazer o baralho cigano, né? E aí é esse baralho aqui, ó, Scry Ink Lenormand. É uma das versões, né? Ele vem com umas cartinhas a mais. Eu gosto muito dele, acho ele muito bonito. Então vou usar ele aqui como orientação ou conselho para cada uma das opções, tá bom? Se você gostar do conteúdo, te convido a compartilhar, se você quiser, sentir com alguém, se inscrever aqui, curtir, que ajuda a divulgar bastante o canal, tá bom? Então vamos para a primeira opção. E o tema de hoje é orientação para o seu momento atual, tá bom? E vamos para a primeira opção, que é o quartzo verde, com esse tarô aqui, lindo. Vou tirar 3 cartinhas dos arcanos maiores e 3 dos arcanos menores, para falar aí do seu momento. O mundo, a sacerdotisa invertida e o eremita invertido. Como complemento da carta do mundo, nós temos aqui o 10 de paus invertido. Para a sacerdotisa, o rei de ouros. E para o eremita, que está invertido, nós temos aqui, ó, peguei 2 cartas, vou considerar, tá? 8 de ouros e as de espadas. Muito bem. Bom, o nosso tema aqui é uma orientação do tarô sobre o seu momento atual. Quando eu vejo aqui essa carta do mundo com 10 de paus, eu vejo que é como se fosse o momento aí de você encerrar alguns ciclos de desgaste, encerrar alguns ciclos de desperdício de energia. Aqui eu vejo como uma informação também, como se houvesse nesse momento um portal aberto com essa carta do mundo para você transpor aí algum período aonde você vinha se desgastando muito, onde você vinha talvez se sentindo cansado, sobrecarregado, sobrecarregada. E a carta do mundo, ela vem falando que talvez você já tenha elementos o suficiente, informações o suficiente para viver uma nova fase, sem tanto desgaste, sem tanto excesso de cansaço, de tarefa. Então é como se fosse um convite para você entrar numa nova fase, uma fase menos desgastante. E pelo que eu estou entendendo, isso vai acontecer porque algo já foi cumprido de um ciclo que talvez tenha mesmo te demandado aí uma maior disposição de energia e até te sobrecarregado, né? Então a gente tem aqui um mundo, né,
trazendo esse momento de virada para sua vida, tá bom? Ao mesmo tempo, a gente tem aqui a sacerdotisa invertida com o rei de ouros. E aí, o que eu vejo, assim? A sacerdotisa, ela é uma figura arquetípica que fala do nosso contato com a nossa intuição. E é uma intuição que produz, assim. A gente pode pensar num contato com a nossa alma, com o nosso espírito, com a espiritualidade em si, com o feminino, uma sabedoria feminina ancestral, que você pode acessar sabedorias assim muito sutis, muito do campo da intuição mesmo. E ela também é uma grande estudante, assim. Ela se especializa no que ela se dedica, se aprofunda. Então, o que eu vejo aqui é que você já tem elementos o suficiente para colocar em prática esses conhecimentos que você pode ter adquirido ao longo do tempo, ou que vem chegando como informação intuitiva mesmo, através de algum processo de introspecção, algum processo de estudo mesmo, de um campo de conhecimento que te agrada, mas aqui tem um quê da espiritualidade envolvida, sabe? De algo profundo, algo antigo, né? Assim, interessante pensar como ainda é importante que a gente mantenha o respeito e o olhar sério para conhecimentos que vêm baseados na história mesmo, na ancestralidade, em algo sólido, enraizado, e não deixar somente coisas desse período agora que ficam meio superficiais demais, rápidas demais. Então aqui fala de um outro tipo de conhecimento, de uma outra ordem, sabe? E esse conhecimento te trazendo a possibilidade de aplicá-lo em prol da constituição da sua carreira, dos seus bens, do seu acúmulo material, do seu acúmulo de prosperidade, de você sabendo gerir o que você tem aqui nessa vida, nesse plano, na Terra, né? Assim, você, através desse conhecimento, acessando uma sabedoria que vai te ajudar a erguer mesmo e a manter as suas conquistas materiais. É muito interessante essa junção aqui desse feminino da sacerdotisa com o masculino do rei de ouros, né? É quando a gente consegue ativar esse masculino que prospera, que lida bem, né, com o que ele conquista, com o que ele faz crescer e lucrar, né? E eu fiquei pensando muito nessa palavra lucrar num sentido positivo dela, né? No sentido de não de tirando do outro, mas de ampliando a sua parte, né? Isso é muito legal. E aí vem mais uma orientação, que é do eremita invertido, com o 8 de ouros e o as de espadas. Então, o que eu sinto aqui? O eremita invertido, ele vem falando que talvez você pode ter se isolado, inclusive o movimento da sacerdotisa é muito de introspecção. Então, em algum momento você pode ter passado aí por um período de se afastar, de se isolar, ou até mesmo um período mais depressivo, mais quieto, mais recluso, mais quieta, mais reclusa. E aí a orientação é: olha, tem trabalho para ser feito, tem ideia para chegar e se manifestar. Esse asa aqui de espadas trazendo assim uma clareza,
novidade, ideias, né? A gente está falando muito do mental aqui, né? Naipe de espadas, mas aqui nessa carta especificamente, ele mostra a possibilidade de colocar coisas em prática através de ideias revolucionárias, ideias novas, insights, sabe? Assim, eu vejo muito isso. E junto ao 8 de ouros, que fala de um aperfeiçoamento do seu trabalho. Então, aqui é como se fosse um chamado para você sair um pouco dessa caverna do eremita e se entregar para um processo de trabalho, de lapidação, né? Provavelmente aqui você já tem um caminho, né, percorrido aí. E agora pode ser que surjam novas ideias a serem melhor trabalhadas. Então, é como se fosse um convite aí para você, assim, nesse momento, tá bem? E vamos pegar mais uma informação com o baralho cigano. Para esse momento também, vamos ver o que faltou de orientação para esse momento. Vou pegar 3 cartinhas. Os livros, o buquê, o cão. O que eu vejo aqui, né? É você podendo se abrir para parcerias, para um momento de interações mais confiáveis, você sendo também leal aos seus interesses, aos seus valores, ao que é de fato importante para você. O livro ele traz uma sensação de estudo profundo, de informações que você carrega e que você traz e que você pode acessar. E o buquê eu sinto muito como um presente assim chegando de possibilidade assim de você reconhecer o quanto você é importante, o seu conhecimento é precioso para outras pessoas, pode ser uma via de tranquilidade, de paz para os outros também, né? Pode trazer boas novas para os outros também. Então aqui eu vejo muito essa uma possibilidade de encontros, né? E de tranquilidade aí ao lidar com o seu conhecimento, com o que você tem para passar, para trocar com o outro que seja confiável, né? E você confiando aí também em você. Muito bonito. E vamos agora, antes de beber uma água. E vamos agora para a segunda opção, que é a do quartzo azul, com o tarô Gatitos. Vamos lá, vou tirar 3 cartinhas aqui, 3 arcanos maiores, 3 menores como complemento, fazendo uma orientação para o seu momento. Tá? O carro, o sol, a sacerdotisa, com o carro como complemento, nós temos as de espadas, com o sol, 4 de ouros, e com a sacerdotisa, 10 de ouros. As de espadas, 3. Bom, vamos lá. Nós temos aqui simplesmente, mas não tão simples, o carro com o as de espadas. Muito movimento. Assim, corra mesmo atrás dos seus objetivos, que os caminhos estão abertos. A carta do carro fala de uma busca por vitória, de uma busca por movimento, por seguir adiante. É quando você enxerga um caminho e vai.
né? E aqui veio num sentido positivo, né? De do carro sendo esse movimento e essa certeza de caminho, de direcionamento, de movimento em direção a o que você quer, né? É que eu vejo muita intensidade, é um momento de dar tudo de si. E com o as de espadas, é também um momento de muita revelação assim sobre o seu caminho, ideias que vão surgindo. E aqui tem também uma energia de necessidade de focar, sabe? Tipo, focar o seu mental, de manter ele muito claro, muito limpo, para você conseguir seguir aí adiante, aproveitando o máximo dessas ideias, né? Assim, que vão surgir, que vão vir. A gente pode estar falando até de canalizações, a gente tem a carta do carro com uma conexão também com o alto, com a espiritualidade. Então, pensando que você pode ser também nessa trajetória, nessa estrada do carro, um para-raio de canalizações importantes aí, de ideias, de insights para serem realizados, tá bom? Isso meio que vai te guiar, assim, te nortear, ok? Receba. E a gente tem também na sua energia o Sol com 4 de ouros. E aqui me veio muito uma mensagem clara, assim, de você poder desfrutar das suas conquistas com alegria, com brilho, assim, se deixar brilhar mesmo, sabendo que você já tem uma segurança, já tem uma estrutura. E, assim, tendo essa estrutura, a ideia não é se apegar a ela, que a gente pode pensar numa estrutura financeira, material, algum recurso que você já conquistou. Então, você não está no início do caminho. Você já teve conquistas, você tem uma segurança material, uma segurança aqui na terra, de coisas que você pode aproveitar, assim, no sentido de ter conquistado mesmo. E o sol vem trazendo orientação de brilha, assim, coloca as coisas à mostra, à vista, pode comemorar, pode se alegrar, pode se iluminar, ousar. Aqui o sol ele vem nesse sentido de alegria, de expansão, de prosperidade, de você se mostrando mesmo e não se deixando apegar a algumas coisas. A ideia é honrar o que você já conquistou, brilhando cada vez mais, sabe? Então o sol ele vem aqui nesse sentido de trazer um período que você pode se alegrar, que você pode viver intensamente e o que você precisa viver. De repente expor essas ideias, né? Então é uma carta de muita autoconfiança, de muita integridade também, que você tem aí de recurso para poder explorar, tá bom? E também na sua energia a gente tem a sacerdotisa com 10 de ouros. E a sacerdotisa aqui, ela vem na posição dela normal, né? Assim, a cartinha não veio invertida como na posição 1. E ela é uma carta que nessa posição eu faço a leitura dela com alguns desafios. O que ela vem trazendo aqui como orientação, principalmente com esse 10 de ouros? É de deixar um pouco de lado um perfeccionismo, ai, eu não sei se tá bom ainda, ai, eu não sei se eu já tô pronto, pronta, eu não sei se é isso mesmo, talvez eu tenha que fazer mais, me aprofundar mais, ou talvez ela traga esse sentimento meio de será que eu posso me empolgar? Será que eu posso render?
me render a uma conquista, né? A gente pensando aqui no 10 de ouros, ou seja, será que eu já estou pronto, pronta para deixar algo, um legado, para construir uma família, para seguir adiante em planos e projetos que envolvam mais pessoas, mas que vão me trazer também uma sensação de prosperar, de compartilhar, de viver de uma forma mais completa a vida, né, material na Terra. Aí pode ser a constituição de uma família, pode ser a abertura de uma empresa, pode ser você compartilhando, né, deixando um legado, ou seja, eu construí algo e eu acho que esse algo que eu construí pode ser compartilhado e contribuir para o todo, para o coletivo, para a comunidade. E a sacerdotisa nessa posição, ela pode trazer uma sensação de lentidão, de insegurança, de necessidade de se aprofundar mais, de saber mais antes de se expor, antes de ir. Então, a orientação aqui é deixar um pouco de lado essa lentidão e esse pensar demais, sentir demais, né? Sair um pouco do casulo, né? E ir viver esse 10 de ouros também, tá bom? E agora eu vou tirar o baralho cigano ainda como orientação complementar aqui, se tiver alguma coisa que faltou falar, né, ou que venha acrescentar aqui para essa tiragem. Vamos ver aqui. A carta da mulher. A carta do feminino. E a carta da cegonha. Algumas perspectivas aqui, né? A gente está numa tiragem coletiva. Primeiro, a sacerdotisa, ela diz de um feminino, né? Um feminino também, inicial, primordial. Trabalhar esse feminino, entender que você tem um lugar de liderança, um lugar onde você consegue gerir, gestar, trazer algo novo, assumir um papel importante, né? A cegonha também é a rainha de copas, então é esse lugar aonde o seu feminino está muito bem integrado, aceito, né? A rigidez no masculino, né, em algum aspecto, ou o controle demais, não cabe nesse momento. O carro traz movimento, o sol traz expansão. E a sacerdotisa parece que ainda está ali travando num feminino que quer ter um controle, que quer ter uma certeza. E a orientação aqui é deixa esse feminino livre, deixa esse feminino livre para criar, para gestar, para assumir o lugar dele. A gestação vem na imperatriz, mas enfim. Para assumir o lugar dele de sabedoria, da fluidez, e a gente pode falar isso para mulher, pode falar isso para homem também, que são arquétipos. O feminino é aquele que deixa as coisas fluírem, ele sabe o tempo das coisas, ele cria, ele expande também. Então a gente tem aqui esse lugar, né, de interpretação e de orientação. Nós temos também a possibilidade de constituição de família mesmo, sabe, assim, de chegada de membros novos na família. Não tem criança aqui, mas a gente tem a cegonha, de uma nova fase, de talvez se você é homem, de uma mulher importante, tendo um papel importante na sua vida, né, assim, e que pede essa troca onde você consegue incorporar também o feminino que ela traz de disponível, né, de trocar, aprendendo com esse lugar do feminino de liderar, esse lugar do feminino de acolher, né, de uma sabedoria própria,
que cria, se conecta com a natureza, se conecta com o fluir e com a Mãe Terra. Certo? Assuma um papel de liderança na sua vida, entenda que você pode manifestar, você tem direito a ter as coisas nesse plano, desenvolver as suas ideias, constituir aí os seus projetos pessoais. Você tem sim que contribuir, né, para o coletivo, para a sociedade, para sua família, para quem está em torno de você, para os seus amigos, né? Então é isso, tá bem? Espero que tenha feito sentido e contribuído de alguma forma. Desejo boas reflexões aí, bons períodos. Até mais.